Olá, meu nome é João Holanda, sou médico ortopedista especialista em cirurgia do joelho e vamos conversar hoje a respeito da prevenção da lesão do ligamento cruzado anterior. A lesão do ligamento cruzado anterior é a lesão mais comum em esportes que envolvem mudanças de direção e contatos frequentes com outros atletas. Assim, esse vídeo seria especialmente recomendável para pessoas envolvidas nesses esportes, como o futebol, o tênis, o basquete, esportes de inverno, e também para pessoas que já tiveram uma lesão prévia e que assim querem fazer um trabalho para evitar a recorrência dessa lesão. A lesão do ligamento cruzado anterior, ela decorre de um trauma, por isso mesmo muitos veem essa lesão como algo inevitável, algo que não possa ser prevenido. Mas, de fato, programas como o FIFA 11+, desenvolvido pela FIFA, se mostraram capazes de evitar até 50% dessas lesões. Estima-se que programas mais individualizados, focados a partir de uma avaliação individual do atleta, seja ainda mais eficaz para isso. Existem fatores que não são evitáveis e que, portanto, não tem muito como se discutir num programa de prevenção. Por exemplo, mulheres têm mais lesão do que homens. Existem características anatômicas que facilitam a ter a lesão. O que vamos discutir aqui são os fatores evitáveis ou ao menos minimizados por um programa de prevenção. Vamos discutir 4 desses aspectos no vídeo. O primeiro deles é o calçado esportivo, ou a chuteira, mais especificamente no futebol. A lesão do ligamento cruzado anterior, ela decorre de um trauma torsional. Basicamente, o atleta prende o pé na grama e gira o corpo em cima do joelho. Quando se fala em lesão de contato ou sem contato com outros atletas, basicamente o que se vê é que o contato possa ter desequilibrado o atleta e feito com que ele desenvolvesse esse movimento torsional. Assim, fatores que aumentam a aderência entre o pé e o chão vão aumentar o risco de lesão do ligamento cruzado anterior. No caso específico do futebol, a aderência entre o calçado e a grama é de grande importância. Muitos pensam que quanto maior essa aderência, melhor, porque vai trazer uma maior estabilidade. Mas é fato que precisa ter um bom equilíbrio para isso. Não é necessário que se tenha uma estabilidade rotacional além daquilo que é o necessário para evitar que se escorregue na grama, né? Uma prova disso é que quando começaram a se desenvolver as gramas sintéticas, se observou que a lesão do ligamento cruzado anterior era muito mais frequente na grama sintética. E isso acontece por um motivo simples, porque as gramas desenvolvidas naquele momento buscavam justamente trazer uma maior aderência entre o pé e o chão. Uma vez que se percebeu que essas lesões eram mais frequentes na grama sintética e que começou-se a perceber esse mecanismo de lesão, desenvolveram-se gramas sintéticas com menor aderência e que, portanto, antes que o atleta rompesse o ligamento, o pé acabava perdendo a aderência com o chão. E dessa forma, novos estudos já mostram que a grama sintética é tão segura quanto a grama natural em termos de lesão do ligamento cruzado anterior. No caso, as travas da chuteira têm um papel fundamental. Não existe um modelo ideal, uma vez que você pode jogar em gramas mais duras, mais moles, gramas molhadas, gramas secas, gramas mais altas ou mais baixas, né? Mas é importante que se entenda que isso sim influencia no risco de lesões, que se tenha opções diferentes dependendo de onde que você vai jogar e que se converse com o seu técnico ou treinador a respeito do melhor modelo para isso. O segundo fator são desequilíbrios da musculatura. Veja aqui que nós não estamos necessariamente falando de fraquezas, né? Essas fraquezas sim, acontecem, mas é uma fraqueza relativa, ou seja, a pessoa pode ser muito forte como um todo, mas se existem desequilíbrios entre diferentes grupos musculares, isso funciona basicamente como um cabo de guerra, onde tem um lado puxando com muita força, outro lado puxando com menos força, e isso vai aumentar o risco de lesões. Como que a gente vai evitar isso daí? Então, existem testes específicos, o mais usado deles é o teste isocinético, que avalia a força do atleta.
Quando existe uma diferença de mais do que 10% entre uma perna e a outra, ou quando existe um desequilíbrio entre a musculatura do quadríceps, que é a musculatura anterior da coxa, e a musculatura posterior da coxa, o atleta fica sob maior risco de lesão do ligamento cruzado anterior. Como é que você vai corrigir isso? Basicamente, através de exercícios de fortalecimento específicos, né? Ou seja, não é um trabalho, não é simplesmente ir para a academia e fazer um trabalho global, mas sim um trabalho para corrigir os déficits e os desequilíbrios que foram identificados através do teste isocinético. O terceiro aspecto que vamos discutir se diz respeito ao gesto esportivo, aos movimentos básicos que são realizados pelo atleta. É muito comum que o atleta realize movimentos que levem a uma perda do alinhamento natural entre quadril, joelho e tornozelo, facilitando com que ocorram os movimentos torsionais. O principal movimento que a gente avalia para isso é o agachamento, mas existem alguns outros movimentos relacionados à técnica de corrida e que, sim, podem ser corrigidos. Veja aqui que não é um trabalho para fortalecimento, mas sim um trabalho para correção de movimento. Bom, o último dos fatores que vamos discutir se diz respeito à fadiga. Sim, quer dizer, as lesões do ligamento cruzado anterior, elas acontecem principalmente nos minutos finais do treino ou jogo. E isso acontece porque o jogador já está cansado, fadigado. Assim, quando ele entra numa situação de desequilíbrio, a musculatura não é mais capaz de levar o atleta para uma posição de reequilíbrio. Assim, o joelho tende a evoluir com a torção e a lesão do ligamento cruzado anterior. Como é que você vai evitar isso? Quer dizer, evitando-se um jogo além da sua capacidade física naquele momento. Então, se você não é um jogador de final de semana, uma pessoa que não está habituado a um treino físico regular, que não tem uma musculatura bem trabalhada, não adianta chegar no final de semana e fazer 2 jogos seguidos. A sua musculatura começa a fadigar, e aí você está em risco muito alto para lesões, uma delas do ligamento cruzado anterior, mas outras lesões esportivas também. Então, o ideal é sempre respeitar a sua capacidade física na hora de ir para um jogo. Bom, todos esses fatores, eles podem ser avaliados, analisados ao menos, né, por um profissional de medicina do esporte e também pelo médico especialista em joelho, que vai te orientar alguns dos programas de prevenção, como evitar essa lesão, geralmente sob a supervisão de um fisioterapeuta. Para maiores informações sobre esses programas preventivos, sugiro que você visite a nossa página na internet www.ortopedistadojoelho.com.br ou então através dos outros vídeos que temos aqui no canal. Obrigado e bom dia!